Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 15, que diz: E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Bom, queridos, esse verso primeiro nos diz que ele nos ouve em tudo, o que é maravilhoso demais, né, queridos? Nós temos alguém tão bom, tão maravilhoso e que tanto se preocupa conosco, sempre à disposição. Não é que você às vezes consegue chegar até ele ou frequentemente, não é sempre. Ele sempre está à disposição, ele sempre nos ouve. E se é assim, queridos, que a gente não hesite, não pense duas vezes em irmos até ele, expormos nosso coração, derramarmos o nosso coração e as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, confessarmos diante dele, querido. Tanto as nossas necessidades emocionais, materiais, etc., como também as nossas necessidades de fortalecimento, necessidade da misericórdia de Deus, necessidade da sabedoria dele, necessidade de força para vencer determinada fraqueza, determinada dificuldade no caráter. Não se envergonhe diante de Deus, queridos. Primeiro, porque ele já sabe, ele já conhece todos os nossos problemas até melhor do que nós. Então é uma grande sabedoria você chegar diante de Deus e colocar diante dele: Senhor, estou falhando muito nessa área, me ajuda, Senhor, né, me dá força, me fortalece. E ele vai sempre te ouvir, queridos. E esse tipo de oração, em que você pede mais santidade, mais força para vencer e para ser uma pessoa melhor, essa é a oração que Deus ama responder, né? Porque Ele está vendo que você quer se tornar uma pessoa melhor para o mundo, melhor para os seus familiares, etc. Né? Então, e esse é o grande objetivo de Deus nessa vida: nos transformar, nos edificar, nos ensinar a escolher os caminhos certos, os caminhos bons, sempre. Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Pode ir com confiança, queridos, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então vá até Deus, você tem todo o acesso a Ele, está sempre de braços abertos para te acolher e te ouvir. E ainda mais nos momentos de necessidade, né, que realmente precisamos da ajuda de Deus. E se Ele ouve todas as nossas orações, queridos, Ele sempre nos ouve, é interessante pensar que nenhuma das orações que fizemos ao longo da nossa vida foram perdidas, nenhuma. Todas chegaram até Ele. No livro de Apocalipse, inclusive, relata-se que as orações dos justos estão guardadas, né, e metaforicamente falando, guardadas lá no céu. Agora, claro, como nós comentamos, queridos, não é porque ele ouve a oração que necessariamente ele vai responder. Por que ele não responde às vezes, queridos? Pelo nosso próprio bem, né, queridos? Porque se ele responder todas as orações de cada ser humano, não existiria sequer mais ser humano e muitas pessoas só iriam de mal a pior, em vez de crescer espiritualmente, morreriam espiritualmente. E nós comentamos, né, seis pré-requisitos, 6 critérios que Deus, na sua imensa e infinita sabedoria, utiliza, né, para responder às nossas orações e que nós podemos nos analisar diante dessas 6 coisas. Vocês se lembram quais são? Bom, vamos recordar, né, queridos, que é importante isso. Primeiro, que ele só responde às orações se estiver de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Por quê, querido? Porque é Deus que manda, né? Ele que é autoridade? Não, queridos, é porque a vontade de Deus é a melhor. Ele é bom. Então, Deus não tem por que responder algo de uma forma pior. Ele vai preferir, na sabedoria dele, claro, agir da melhor forma. Então, tem que estar de acordo com a vontade dele. Segundo ponto, porque ele responde sim, mas é necessário que a gente tenha um mínimo de obediência, porque senão, se estivermos vivendo uma vida completamente torta e ele ainda assim nos abençoa ricamente, ele vai validar, vai ser um cúmplice dessa vida torta, em vez de nos provocar, nos confrontar para que a gente mude. Terceiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto, fazer a vontade, estar de acordo com a vontade dele. Segundo,
A gente tem que estar num mínimo de obediência. Terceiro ponto, que glorifique a Deus, né, queridos? Que leve mais pessoas para junto de Deus, mais pessoas venham conhecê-lo. Quarto ponto, se nós permanecermos em Cristo, é claro que se abandonarmos os caminhos do Senhor e de vez em quando lembrarmos dele, também é uma oração um pouco hipócrita, né, queridos? Quinto critério, que a gente peça com fé, né? Porque pedir de qualquer jeito, ou achando que Deus não vai ouvir, Deus. Eu também não ligo se ele ouviu ou não, também não é uma forma ideal, né? E sexto ponto, a gente não deve pedir para o mal, né? Pedir para que a gente gaste aquela bênção de uma forma indevida, de uma forma má, inclusive, ou apenas de uma forma egoísta, né? A gente lembre também de interceder pelos outros. Então, rapidamente, de acordo com a vontade de Deus, mínimo de obediência, que glorifique ao Pai, a gente esteja em Cristo, seja a oração em fé, feita em fé, e por último, que não seja para o mal. Agora, queridos, na lição de hoje, eu gostaria de trazer mais um critério, e esse é importantíssimo, e não pode faltar, seria o sétimo critério. Eu acho que aí a gente fecha, provavelmente todos, a grande base, né, em relação às nossas orações. Está lá em Mateus 11, verso 24 em diante, Jesus diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. De acordo com esses critérios, porque a Bíblia é um todo, claro, né? Já comentamos sobre isso. Quando estiverdes orando, perdoai. Veja, queridos, quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é uma exigência absoluta de Deus, queridos, absoluta. Porque Deus nos perdoa de milhões e bilhões de pecados que cometemos incessantemente. E agora a gente não vai perdoar uma pessoa por ter feito uma ou outra coisinha contra nós? Não, queridos. Não. Então Deus exige, isso é algo que Ele nos ensina e nos provoca a ter um caráter perdoador. Se alguém quer uma resposta de uma oração, tem que perdoar. Deus não ouve, queridos. Ele não ouve quem não perdoa. Né? Porque se você não está dando ouvidos a outra pessoa, não perdoando, por que Ele vai te dar ouvidos? Então é necessário que a gente perdoe. Inclusive, isso é uma questão de salvação. Porque as Escrituras dizem que se nós não perdoarmos, Ele não nos perdoará. Então, perdão, sim, é uma das questões mais sérias que existem, porque você pode ter suas falhas, ter os seus defeitos, procurando corrigir, etc. Mas a salvação está guardada em Cristo, não é pelas suas obras, é pela sua fé. Agora, Deus exige que você perdoe para que você seja perdoado. Então isso é muito importante, querido. Se você tem alguma amargura, alguma raiva de alguém, né, não consegue esquecer, não perdoa uma pessoa, queridos, você precisa fazer isso hoje. Perdoe. E como já comentamos aqui, perdão não é sentimento, é uma decisão. Eu não sinto vontade de perdoar. Não precisa sentir nada, quer dizer, é uma decisão. Você fala, a partir de agora, Senhor, eu quero colocar essa pessoa diante de Ti e dizer para o Senhor que ela está perdoada. Não estou sentindo essa vontade, mas eu entendi no Evangelho que Jesus me perdoou de coisas muito piores, então eu perdoo essa pessoa. Ela está perdoada. Primeiro você toma a decisão e depois que os sentimentos, muito devagar, vão acompanhar. Mas primeiro você toma essa decisão e declara essa decisão. Ore, coloque diante do Senhor e perdoe, para que você seja perdoado e para que Deus ouça as suas orações. Tem muita e muita gente, queridos, com a vida travada, com a vida toda enlameada, inclusive escrava, né, de sentimentos, de perturbações, dormindo mal, né, com aquela lembrança vindo te incomodar o tempo todo porque não perdoa. Então perdoa, meu querido. Isso vai te fazer um bem enorme, espiritualmente, na sua alma, tirando esse veneno, essas trevas que mergulham no nosso coração pela amargura, pela via, né, desse bloqueio que a gente tem de não esquecer. Então esqueça isso, perdoe
para que a sua vida espiritual se desenvolva, para que Deus possa te abençoar, te perdoando também. Ok, meus amados? Que a gente se achegue sempre confiadamente diante do nosso Deus, porque Ele nos ouve em tudo o que pedimos e sabemos que temos o que dele pedimos, se é de acordo com a vontade dele, ou seja, se é o melhor para nós. Se não for aquela coisa melhor para nós, virá sobre nós o outro melhor que Deus tem para nós. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.